Lição 10, 27 de maio a 3 de junho de 2023. Um lugar para Deus. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Êxodo 25, 8 e 9. Teaser. Toda vez que a humanidade falhava em sua fidelidade, Deus iniciava a reconciliação e providenciava um meio claro e eficiente para a recuperação. O plano de Deus para restaurar a raça humana caída é o objetivo central do tabernáculo que os israelitas levavam em sua viagem à Terra Prometida. Está claro na Bíblia que o maior desejo de Deus é habitar conosco. Por causa da descrença e da desobediência deliberada dos israelitas, o tabernáculo teve que ser construído para abrigar a presença de Deus. A construção de tal lugar de habitação exigiria tempo, recursos e muita atenção. Afinal de contas, seria uma representação daquele que existe no céu. Cada detalhe do tabernáculo devia ser elaborado com precisão, porque o aspecto da estrutura era repleto de significado. É por isso que 15 capítulos do livro de Êxodo são dedicados aos detalhes da edificação de um tabernáculo. Esta lição apresenta a história do santuário, dando ênfase a seu propósito fundamental e como o povo de Deus reagiu à oportunidade de construí-lo. Observe com atenção os símbolos e para o que eles apontavam. Esses detalhes dizem respeito a uma nova história que ainda está em andamento. Roteiro original. A história desta semana se encontra em Êxodo 25, 1 a 9, 31, 1 a 11, 40, 33 a 38. Deus havia dado as leis e os estatutos ao povo de Israel. Agora era necessário que fosse adotado um sistema completo de adoração. A construção do santuário proporcionara ao povo a oportunidade de se aproximar de Deus e assim protegê-lo do culto aos deuses pagãos. Leia em sua Bíblia para ter uma ideia de como foi a novidade comunicada a Moisés. A construção do santuário proporcionara ao povo a oportunidade de aproximá-lo de Deus e assim protegê-lo do culto aos deuses pagãos. Leia em sua Bíblia para ter uma ideia de como a novidade foi comunicada a Moisés, de que forma as pessoas participariam na construção e o que aconteceu quando a obra foi concluída. Depois, responda as seguintes perguntas. Quais são algumas palavras e frases fundamentais nesta passagem? Marque no texto bíblico. Qual foi o propósito máximo para a construção do santuário? Por que você acha que Deus instruiu as pessoas a adorarem para a construção do santuário conforme haviam proposto em seu coração? Veja Êxodo 25, 2. Qual foi a resposta dos israelitas? Veja Êxodo 25, 39 e 36, 6. Em sua opinião, por que você acha que Deus foi tão claro e específico quanto às instruções para construir o santuário? Que parte desta passagem chamou mais a sua atenção? Por quê? Como você acha que os israelitas se sentiram quando o tabernáculo ficou pronto? Qual destes versos, em sua opinião, capta a melhor essência do tabernáculo? Zoom. Leia o texto-chave em Êxodo 25, 8 e 9 e anote as ideias básicas que surgem desta passagem. Teste seus conhecimentos ao marcar verdadeiro ou falso para essas declarações. Primeira, o povo foi obrigado a trazer suas ofertas para a construção do santuário. Segunda, o preço do pecado requer o sangue de um sacrifício inocente. Terceira, o santuário permitia que Deus estivesse perto de seu povo e tornava real sua presença. Quarta, todo sacrifício no Antigo Testamento
aponta para o sacrifício final de Cristo na cruz. Quinta, da mesma maneira que o sacerdote era o mediador para Israel, Cristo é o nosso mediador para com Deus. Sexta, o santuário devia ficar permanentemente num lugar. Sétima, o santuário terreno foi um modelo do santuário celestial. As respostas estão no fim desta lição. O santuário está totalmente ligado ao ministério de Cristo em favor do ser humano. Jesus é o Cordeiro que foi morto para tirar o pecado do mundo, mas ele ressuscitou e também é o nosso intercessor junto ao Pai. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Hebreus 10:12. Making of. A doutrina do santuário está intimamente ligada à origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pesquisas de Guilherme Miller a respeito das profecias de Daniel o levaram a acreditar que a vinda de Jesus aconteceria em 22 de outubro de 1844. Muitos que ficaram decepcionados quando Jesus não voltou naquela data continuaram estudando. Posteriormente, foi revelado aos pioneiros que o evento que apontava para esta data estava na verdade relacionado a algo que aconteceu no santuário celestial. Jesus havia entrado no lugar santíssimo para dar início ao julgamento dos servos de Deus, começando pelos que já tinham morrido. A palavra tabernáculo significa um lugar de encontro ou um lugar de habitação. Quando a construção foi concluída, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Este foi o sinal da aprovação divina. Como o texto de Apocalipse indica, 21:3, é assim também que será o desfecho da história do ser humano. A palavra templo é usada 15 vezes no livro de Apocalipse. O santuário do Antigo Testamento foi um modelo do santuário celestial, que parece ser o tema no último livro da Bíblia. Na verdade, o propósito original do santuário foi que Deus poderia habitar com seu povo. O propósito definitivo de Deus para o santuário surge como o evento coroador da Escritura. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: "Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles." Apocalipse 21:3 e 4. Extras. Os textos bíblicos adicionais conduzem a diferentes aspectos do plano divino de salvação conforme visto no serviço do santuário. Em sua perspectiva, que verso capta melhor o plano da salvação? Os versos são Êxodo 29:45, Hebreus 8:1 e 2 e Mateus 27:50 e 51. Quais são alguns elementos em comum entre todos esses versos? Se você tivesse que dar um estudo bíblico para alguém sobre o significado e propósito do tabernáculo, por onde você começaria e em quem colocaria o foco? Por quê? Leia esse texto que se encontra em Salmo 102, 18 a 20. Escreva-se isto para as gerações futuras, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando: do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Que você não apenas compreenda, mas valorize o significado do santuário. Panorâmica. Essa situação é uma bonita descrição do estado do coração de Israel quando Deus passou a habitar no santuário no qual eles haviam trabalhado durante meses. Leia o capítulo 30 de Os Escolhidos para ter uma ideia mais completa das várias partes do serviço do tabernáculo. O texto apresenta detalhes ricos e claros. Destaque as partes que lhe darão uma nova compreensão do santuário. Tire um momento para refletir sobre quão importante é esse tema para entender o Evangelho da Graça. Considere a necessidade da existência do sangue derramado, de um sacrifício, de um mediador, da purificação e finalmente de um julgamento. Como todas essas ideias estão ligadas a Cristo? Que impacto elas
causam esse relacionamento com Cristo neste momento? Com profunda emoção, o povo contemplou, admirando o sinal de que Deus havia aceitado a obra de suas mãos. Um solene temor repousava sobre todos. A alegria que sentiam em seu coração transbordava em lágrimas. Deus havia consentido em ir morar com eles. Os Escolhidos, página 210. Off. Quando o pecado entrou em cena na vida humana, Deus já tinha feito uma provisão para as necessidades da raça humana. O santuário no deserto foi um modelo do sistema de Deus no céu. Não foi uma ideia atrasada ou um paliativo para a nossa situação. Deus já tinha um plano para redimir e restaurar a humanidade, que é o foco do que acontece no céu. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 2, 1 a 6. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois só há um homem mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Tire algum tempo hoje para refletir sobre o serviço do tabernáculo e o que ele estava dizendo a respeito de para quem ele estava apontando. A religião cristã repousa na suposição de que esse abismo entre o humano e o divino pode ser transposto. Mais do que isto, ele tem sido transposto por meio de um ser divinamente designado para servir como uma ponte, um mediador. Walter F. Spitz. Israel foi incapaz de ver que o trono de Deus, um trono de retidão e justiça inabalável, foi também um trono de graça e misericórdia. Frank Holbrook. Além do estudo, nos serviços do tabernáculo, o povo era ensinado todos os dias a respeito das grandes verdades relacionadas à morte de Cristo e seu ministério no santuário celestial. Uma vez ao ano, a mente de todos era levada a contemplar os acontecimentos finais do grande conflito entre Cristo e Satanás, a purificação final do universo, tanto do pecado como de pecadores. O capítulo 30 está disponível. As respostas da atividade do exercício de segunda são falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro.